Como material obtido a partir de uma gema natural, a gema sintética possui propriedades muito semelhantes às gemas naturais, bem como transparência, brilho, densidade e dureza. Por isso, identificar as diferenças entre gemas naturais e sintéticas só é possível através da utilização de microscópio gemológico. Vale ressaltar que as gemas sintéticas não são gemas artificiais. Gemas artificiais. As gemas sintéticas são criadas a partir de uma gema natural, diferentemente da gema artificial, que é totalmente criada pelo homem. Um ótimo exemplo é a zircônia cúbica, a qual nunca foi encontrada na natureza. A primeira tentativa de produzir gema sintética foi em 4.000 anos antes de Cristo no Egito, provavelmente um momento de escassez de lápis lazuli, a qual possuía grande importância para os egípcios. Eles tentaram aquecer o esteatito, mas não obtiveram sucesso. A partir do século XIX, depois de vários processos diferentes, a produção de gema sintética aumentou e deu-se início à criação dessas pequenas notáveis. Atualmente o Brasil é produtor de gemas sintéticas como a alexandrita. A Rússia produz diamante sintético, também com alta valia. A Tailândia e a Austrália se destacam pela produção de safira. Todas essas gemas com alto valor e aceitação no mercado. Você já conhecia as diferenças entre as gemas naturais, sintéticas e artificiais? Sabe de alguma outra informação útil sobre este assunto? Divida sua opinião conosco. Divida conosco, conte no campo de nossas publicações. Uma gema, do latim gema, ou pedra preciosa, é um mineral, rocha ou material petrificado que, quando lapidado ou polido, é colecionável, usável para adorno, pessoal em joalharia. Algumas são orgânicas, como a âmbar, resina de árvore fossilizada e o azeviche, uma forma de carvão. Certas gemas, embora valiosas e bonitas, não são suficientemente duras ou são demasiado frágeis para serem usadas em joias, por exemplo, rodocrisita, mas são exibidas em museus e procuradas por colecionadores. As gemas são descritas e classificadas através de diferentes especificações técnicas. Em primeiro lugar vem a sua composição química. Os diamantes, por exemplo, são constituídos por carbono. Os rubis e safiras por óxido de alumínio. Dependendo da simetria dos cristais, as gemas são enquadradas em uma de 7 sistemas: cristalino, cúbico, hexagonal, trigonal, tetragonal, ortorrômbico, monoclínico ou triclínico. Um outro termo usado é o hábito, a forma ou combinação de formas que a gema exibe. Como exemplo, os diamantes cristalizam no sistema cúbico e são encontrados frequentemente na forma octaédrica. As gemas são classificadas em grupos, espécies ou variedade. Por exemplo, o rubi é a variedade vermelha da espécie corindo, enquanto que todas as outras cores desse mineral constituem a variedade safira. A esmeralda verde, água marinha azul, a bisbiate vermelha, o cotianita incolor, o inodoro amarelo e a morganita rosa. São todas variedades da espécie mineral berilo. Turmalina e granada são nomes de grupos de gemas, não de uma espécie ou variedade. Caracterizam-se por índice de refração, dispersão, peso específico, dureza, clivagem, modo de fratura e brilho. Podem exibir ou não leucroísmo e luminescência e ter um espectro de absorção característico de cada uma delas. Certos materiais ou falhas numa gema podem estar presentes da forma de inclusões características. As gemas de um determinado local podem apresentar características próprias que não são vistas na mesma gema quando procedente de outras cores. Uma gema é apreciada especialmente pela sua beleza ou grande perfeição, portanto, a aparência é quase sempre o atributo mais importante das gemas. As características que tornam uma gema bela ou desejável são a cor, fenômenos ópticos incomuns no interior da pedra, uma inclusão interessante tal como um fóssil, uma raridade e às vezes a própria forma do cristal natural. O diamante é uma gema altamente apreciada, pois é a substância mais dura conhecida e, além disso, reflete a luz de uma maneira própria e apelativa quando facetado. No entanto, os diamantes estão longe de ser raros, sendo extraídos anualmente milhões de quilates. Tradicionalmente, as gemas mais comuns eram classificadas em pedras preciosas e pedras semipreciosas. A primeira categoria foi determinada sobretudo por uma história de uso eclesiástico, devocional e cerimonial e pela sua raridade. Somente 5 tipos de gemas foram consideradas preciosas: diamante, rubi, esmeralda, safira e ametista. Hoje em dia todas as gemas são consideradas preciosas, embora 4 das 5 gemas cardinais, excluindo agora a comum ametista, sejam geralmente, mas nem sempre, as mais valiosas. Já as gemas sintéticas são produtos artificiais que apresentam a mesma composição química, a mesma estrutura cristalina e propriedades físicas idênticas ou muito próximas a um material gemológico natural e existente, tendo, em primeira análise, as mesmas propriedades físicas e
químicas que o seu parente natural. Quando se fala em pedras preciosas, referimos-nos a materiais naturais, com exceção das pérolas de cultura, orgânicos e inorgânicos que, pela sua beleza, durabilidade e raridade, são utilizados em diversos tipos de joias e artefatos. O colecionismo é outro destino das pedras preciosas, que possibilita a aquisição de belos exemplares com qualidade gema 1, mas que devido às suas características de durabilidade, pouca dureza, fragilidade, não são suscetíveis de serem usadas em joalharia. O interesse que os diversos povos manifestaram desde sempre pelas pedras preciosas e o preço elevado a elas associado fez com que recentemente no século XIX se desenvolvessem novas tecnologias que possibilitam uma produção de sintéticos e de materiais, por vezes de grande qualidade, para imitar as pedras preciosas. Assim, o seu estudo, a gemologia, sofreu também um grande desenvolvimento, de modo a possibilitar a caracterização, identificação e a distinção da gema das imitações dos sintéticos. Muitas vezes usa-se o termo pedras semipreciosas para designar gemas, tais como a água marinha, a ametista, a turmalina, a granada, o lápis lazuli, a turquesa e etc. E estas associam-se, em regra, a preços mais baixos do que os preços aplicados às chamadas pedras preciosas, categoria onde se encontra o diamante, a pérola natural, o rubi, a safira e a esmeralda. Distinção entre pedras preciosas e semipreciosas é errada, visto que o preço associado a uma gema depende muito do exemplar em questão. Por exemplo, um rubi de baixa qualidade ou transparente, com muitas inclusões ou com uma cor menos saturada, pode valer muito menos do que um bom exemplar de água marinha. Deste modo, não se aconselha o uso do termo semiprecioso.